de riqueza da parte do clero pelos seus impostos que ele arrecadava. Tá? Então, criou-se o grande medo, a grande fome, que fez com que hoje o povo, tá, se manifestasse. Bom, nesse momento, tá, aparece uma figura muito importante na Revolução Francesa, que vocês sempre vão ouvir o nome dele, chamado Maximilien Robespierre, tá? Mas chamado de Robespierre. Robespierre, um jovem formado em Direito, muito inteligente, muito articulador político, tá? Que ele foi um dos que, com um grupo de burgueses, começou a unificar as ideias do terceiro Estado. Ou seja, ele juntou os servos, alguns servos, camponeses, agricultores, pequenos burgueses, grandes burgueses, juntou todo o terceiro Estado e com sua excelente retórica ou oratória, ou seja, ele tinha uma forma de falar muito perfeita e muito persuasiva, conseguia convencer, que com qual multidão que ele falasse, ele conseguia convencer. Ele conseguiu juntar todo mundo e com o rei vendo aquela grande revolta, grande quebra-quebra por conta da fome, né, o rei Luís XVI primeiramente criou a Assembleia dos Notáveis. Olha aqui no quadro. Assembleia dos Notáveis, que foi Assembleia, nós sabemos que significa reunião, e a Assembleia dos Notáveis foi uma reunião, volta para mim, uma reunião entre o clero e a nobreza, somente, deixando o terceiro Estado de fora. Essa reunião entre o clero e a nobreza foi decidido uma solução. Qual? A criação de novos impostos. Né? Como se já não bastasse a fome e os impostos que os franceses pagavam e sofriam. Correto? Dito isto, foi criado uma outra assembleia, no quadro Assembleia dos Estados Gerais. Tá? Volta para mim. Assembleia, reunião dos estados, ou seja, 3 estados, clero, nobreza e o povo, tá? No geral. Gerais, ou seja, era uma reunião de todos os estados. Maximilien Robespierre foi um dos que liderou o grupo de deputados que ia lá votar em favor do terceiro Estado. O que o terceiro Estado estava pedindo para a monarquia, para o rei? Ele pedia, primeiramente, que todos cobrassem impostos, todos pagassem impostos, que fosse cobrado imposto de todos os estados. Ou seja, o clero e a nobreza também deveriam pagar impostos, não somente o povo, os burgueses e os agricultores e camponeses, não somente isso. Essa foi uma das principais reivindicações do terceiro Estado, liderado por Robespierre. Só o que aconteceu? Quando chegou lá na hora de votar, o voto que Robespierre sugeriu seria o voto pessoal, ou seja, por pessoa, por deputado. Né? É claro que o terceiro Estado ganharia, por ter o maior número de pessoas, é a maioria do povo. Só que o voto foi instituído, tá? E foi imposto por Estado, ou seja, um voto do clero, um voto da nobreza e um voto do povo. Resumindo, jamais o povo ganharia, porque o clero e a nobreza votariam juntos e o terceiro Estado ficaria sozinho. Seria sempre 2 contra 1. Resumindo, a Assembleia dos Estados Gerais não levou a benefício nenhum para o terceiro Estado. Logo após isso, com o fracasso do terceiro Estado nessa Assembleia dos Estados Gerais, criou-se bota no quadro, Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Pode botar para mim. O que foi a Assembleia Nacional Constituinte? Foi nada mais, nada menos, Robespierre, com mais alguns líderes, um grupo de líderes, juntou todo o terceiro Estado, todo o povo, e decidiram o seguinte: a partir de hoje, ilegalmente ou não, com a aprovação da monarquia do rei ou não, quem governa a França somos nós. Somos a Assembleia Nacional Constituinte, um grupo de líderes que contava com Robespierre para liderar o futuro do governo da França fora Luís XVI, querendo ou não. Ou seja, alguns
livros, alguns historiadores dizem que esse foi o início da Revolução. Outros dizem que o início da Revolução foi na seguinte ocasião. O governo francês, a monarquia francesa, há muitos anos, há muitas décadas, tinha como símbolo de poder, de autoridade da sua monarquia absolutista, tá? Um castelo muito antigo, medieval, chamado Bastilha, tá? Que nessa época servia de prisão, tá? E servia também de depósito de pólvora para armas, tá? As carabinas, as garruchas que eles usavam na época. O povo, insatisfeito com o resultado da Assembleia dos Estados Gerais, o que fez? Invadiu a Bastilha, prendeu o governador da Bastilha, cortou a cabeça do governador e, inclusive, nessa ocasião, surge um símbolo da Revolução. A cabeça do governador foi colocada na ponta de uma lança e foi levada por toda a cidade. Soltaram os presos, não havia muito preso lá, acho que só um ou dois, não sei, não tenho certeza. Invadiram a Bastilha, tá? E destruíram a Bastilha na mão, pedra por pedra. A Bastilha hoje na França só existe somente o lugar que ela era construída, porque destruíram tudo. Então, uns dizem que o início da Revolução foi na formação da Assembleia Nacional Constituinte e outros dizem que foi na queda da Bastilha. Agora, voltando na Assembleia Nacional Constituinte, quando eles resolveram criar a Assembleia Nacional Constituinte, eles criaram coisas que, por exemplo, se liga. Por exemplo, nós usamos até hoje no dia a dia das nações, principalmente as ocidentais. Eles criaram a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, que dizia que todo homem é livre, coisa que não existia antes. Vocês sabem muito bem, já estudaram comigo esse ano, que as ideias iluministas, inclusive foram as ideias iluministas que influenciaram a Revolução Francesa, ela dava liberdade ao homem religiosa, liberdade econômica com o liberalismo econômico de Adam Smith, dava liberdade política, as ideias de Montesquieu, de tirar o absolutismo monárquico e criar os três poderes composto por componentes da sociedade, tá? E a liberdade intelectual, ou seja, o acesso ao conhecimento, aos estudos. Os iluministas diziam isso vocês sabem muito bem. Então, eles criaram a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão e criaram também a Constituição. A primeira Constituição da Idade Contemporânea foi criada pelos franceses, que nós temos no Brasil, que se tem nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha. Ou seja, Constituição é o grupo de leis que uma nação obedece. Ou seja, ali contém seus deveres, suas obrigações, as obrigações de quem lhe governa, os deveres de quem lhe governa, e assim você vive nessa nação a respeitando. Eles criaram na França, correto? Então, pausa.